Então eu não me canso de falar, né, que a gente, para não pegar caminho errado, nós temos que firmar na nossa vida o porquê, né? Então sempre lembrando que a nossa vida aqui é curta, então não é para ficar, nós não podemos sentir muita pressão nela, né? Nem fazer a nossa vida ficar pesada, porque não vai adiantar você ser um grande vitorioso por causa dessa vida, não vai adiantar você ter sucesso, você ficar, né, assim, louco, sofrendo, né? Na realidade nós sofremos por causa dessa própria vida, né? Nós queremos saúde, nós queremos dinheiro, nós queremos ser feliz, nós queremos ter alegria, e muitas vezes nós esquecemos que nós deixamos isso dirigir a nossa vida. Às vezes nós estamos aqui na igreja porque nós não queremos ter uma vida, né, desgraçada, nós queremos ter uma vida abençoada, mas essa vida não tem jeito dela acabar abençoada, né? Essa vida nossa aqui, ela vai terminar, nós estamos com os dias contados, né? E na hora que você for embora, o pobre, o rico, o que sofreu, o que não sofreu, vai zerar tudo a conta. E depois a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, cada um para prestar conta do que fez, né? E nós vamos prestar conta só do que nós fizemos para Deus. O que não fez para Deus, o salvo nem vai contar, vai ser só prejuízo, né? Agora, aquilo que nós fizemos para Deus, Deus vai julgar a obra de cada um, e o apóstolo Paulo fala que cada um vai ser julgado como passado pelo fogo. Se a obra de nossa for palha, vai ser queimada. Então, palha pega um fogo temporário, né? Então, as motivo temporário, sabe a vontade de ter um carro, de ter uma casa, de ser curado, de ser coisa. Então, tudo que é movido para essa vida, pode dizer que é palha. Por quê? Motivação nossa, você serviu a Deus bastante? Tá, mete fogo. Aí se foi por causa da própria vida aqui, é palha. Então você quer ser queimado como palha? O que você faz para Deus? É o que você faz para Deus, movido para ter uma vida abençoada aqui na terra. Vou casar para ser feliz, Deus abençoa para mim casar, Deus abençoa para mim ser curado, para mim ter paz, né? Abençoa para mim ter mais dinheiro, né? Deus vai te abençoar, mas isso é palha. O segundo fogo que Deus vai passar, então fala assim, madeira. Madeira é aquela pessoa que quer ver o cara envelhecer bem, até ele morrer, né? Então você cuida da pessoa, educa a pessoa para ela envelhecer bem, para ela terminar bem, para ela viver até 80, 90 anos, né? Trabalhando na igreja, fazendo as coisas, mas não foi por motivo, né? Depois, palha, madeira, depois pedras, né? Agora a pedra você mete fogo nela, ela também sofre alguns danos, né? Mas o ouro, a palavra ouro, né? Ela tem a ver com divindade, tem a ver com motivos divinos. Então eu creio assim que se nós estiver vivendo, né, para Deus, né? O ouro, o que você faz? Você taca fogo nele. Quanto mais fogo você taca nele, né? Como é que é, o pastor Dori? Mais impureza sai, né? Fica mais puro ainda. Mas olha bem, mas quanto mais você tiver fazendo para a eternidade, para agradar a Deus, para a alegria de Deus, para morar com Deus no céu, né? Então, quando Deus ele mostra assim as suas promessas, fala assim, eu sou salvo, então eu já... Isso. O ouro permanece, sai a impureza, mas o puro fica, né? O puro fica. Isto. Então, querido, sempre que você estiver aprendendo alguma coisa da Bíblia,
interpreta tudo no porquê. E o porquê tem que ser, né, para quem e o que eu vou ganhar desse alguém. Porque a Bíblia fala assim, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa todos que o buscam. Então, quando Davi, eu sempre lembro disso, né? Quando Davi foi derrotar o gigante, o Davi, ele precisava ganhar alguma coisa para derrotar aquele gigante. Ele não ia derrotar o gigante por causa do prêmio. Ele ia derrotar o gigante porque ele estava indignado, porque o cara afrontou quem? O Deus vivo. O cara estava zombando de Deus. O Davi falou assim: onde está esse cabra? Não pode mexer com meu pai, meu Deus, né? Mas daí ele pegou, né, escutou o cara falando assim, ó, quem matar esse gigante, a família dele nunca mais paga imposto. Você já pensou, querido, você nunca mais pagar imposto no Brasil? Quer dizer, toda a mercadoria vai ficar para você 50% mais barato, né? Você não vai pagar mais IPTU, não vai pagar mais um monte de imposto, né? Só o dinheiro de imposto que você não paga, você já fica rico, né? E também vai se tornar genro do rei, vai casar com a filha do rei. Davi falava assim, o que vai ganhar mesmo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar a Deus, vencer os nossos Golias, né? Vencer todos os problemas dessa vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor significa que é para Ele, é por Ele. E depois nós temos que pensar o seguinte: e qual os prêmios que Deus está prometendo na palavra? Porque Deus quer dar, Ele quer que você goste do prêmio. Opa, vou morar na cidade celestial, as ruas são de ouro, vou ter um corpo imortal, vou ser príncipe de Deus. Príncipe de Deus, não é príncipe de um rei humano, não, príncipe do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Os anjos de Deus, imagina se demônio tem 1/3 dos anjos são demônio, tem 2/3 de anjos para me servir, e esses anjos que são demônio, que são 1/3, em uma só pessoa habita milhares. Imagina quantos anjos eu vou ter para me servir na eternidade. E aí nós vemos, né, as promessas que estão na palavra de Deus, né, para a nossa eternidade. Nós temos que alinhar isso. E a Bíblia fala, querido, que é para nós se apegar a tantas promessas de Deus, que nós devemos ansiar pela volta de Jesus ou pela nossa partida. E se nós não crescermos nisso, o pastor, você vai ficar lendo Bíblia e vai ficar pegando o caminho errado, né? Entrando, colocando a sua vida, querido, em caminhos de pensamento errado. Aí você vai ser como os crentes, né, que só sofre, busca Deus, não é feliz. Nós temos que buscar essas promessas. Então, essa noite eu quero falar mais um pouquinho para nós trocar umas experiências aqui, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. E a Bíblia, querida, ela fala assim, que o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus. Então, quanto mais perto do Espírito Santo, mais chegado do Espírito Santo você tiver, mais você vai ansiar pelas coisas do céu, porque o Espírito Santo, ele não vê a hora de acabar tudo isso, né? O Espírito Santo, ele está gemendo, ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, né? E que Jesus venha logo para que nós possamos ir morar com Ele. Então,
O Espírito Santo está presente na nossa vida, e você precisa saber disso, e você tem que saber o porquê que Ele está presente na nossa vida, né? É porque Ele quer que nós vivamos por aquilo que Deus prometeu, pelas promessas de Deus, e não é para essa vida. Para essa vida as promessas são para que nós estejamos bem, para servir a Deus, amém? Então olha bem, Romanos capítulo 8, versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm as suas mentes controladas pelo Espírito. Então, diga comigo, mente. Então, quando nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus, nós temos que olhar aqueles homens cheios do Espírito Santo na Bíblia, que no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que eles eram cheios do Espírito Santo, mas eles pareciam que estavam vivendo uma vida comum. Existe uma coisa que o crente ele confunde, o crente pensa que andar cheio do Espírito Santo é quando nós estamos nos enchendo do Espírito. Isso aí é um momento. Então vamos dar um exemplo. Nós temos nossa vida normal e nós temos os nossos dias de festa. Então nós tiramos dia para comer churrasco, ter comunhão e tal, né? Isso aí é como se você tivesse essa comunhão assim, se fosse comunhão com o Espírito Santo, é o dia que você vem na igreja, que você ora em língua, que nós entramos em êxtase, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, né? Em Efésios 5:18, diz assim: não vos embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E depois lá vai falar, depois eu vou ler esse versículo, lá vai falar como é que se enche do Espírito Santo. Mas eu não quero falar aqui de se encher do Espírito Santo agora. Agora eu quero falar para você assim, como é que você anda cheio do Espírito Santo no dia a dia. Você anda cheio do Espírito Santo e os outros nem percebem. Então vamos dar um exemplo. Paulo, quando ele estava andando, conversando com os caras lá, sendo perseguido, preso, ele não estava cheio do Espírito Santo? Diga comigo, estava. Mas alguém percebia? Não. Então o que você tem que aprender? Que quando você aprende que é simples você andar no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, você vai se empolgar e vai gostar e vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Quantas vezes a gente ouve falar assim, eu estava orando e o Senhor me disse, né? E você fala, olha, Deus falou com ele, por que Deus não fala comigo? Quem falou que Deus não fala com você? Deus fala com todo mundo. Deus fala até com o ímpio, querido. Até com o ímpio Deus fala. Deus não tem, Deus não tem comunhão com o ímpio igual tem com aqueles que são salvos. Mas Deus fala com ele também. Agora, o problema aí não é quem fala, é quem? Diga comigo, é quem ouve. Então, presta bem atenção. Se eu for prestar atenção, na minha mente, se eu falar assim, o meu pensamento não é pensamento, o meu pensamento é vozes. Vozes. Então, diga comigo.
Quando eu penso, tem alguém falando comigo. Então diga de novo, quando eu penso, tem alguém falando comigo. Agora olha o que é engraçado, ó. Uma coisa que você tem que entender, fala assim, eu decido quem eu ouço e quem vai falar comigo. Vamos repetir de novo, eu decido quem eu ouço e quem vai falar comigo. Aí que é o segredo de buscar a Deus. Porque para mim decidir quem vai falar comigo, eu vou dar ouvido para quem vai falar comigo. Então, se eu venho na igreja, eu decido servir a Deus. Eu decido buscar as promessas de Deus. Eu começo a entender de Bíblia, começo a compreender o chamado de Deus em cada circunstância. Agora, quem vai falar comigo, eu vou saber quem é. E muitas vezes, quem fala comigo é eu mesmo. Outra vez, é o diabo falando com você. E presta bem atenção. O mais difícil de você ouvir o diabo é que se você for orgulhoso, por que a Bíblia pega no pé tanto que você não pode ser orgulhoso? Vaidoso, se você tem desejo transitório, o que vai acontecer? O diabo vai falar com você, e se a gente gosta de ficar ouvindo o que a gente quer e não gosta de ouvir o que a gente não quer, a gente vai ser facilmente enganado pelo diabo e achando que é Deus que está falando. Por isso que eu tenho que descobrir a minha fraqueza, confessar, ser humilde, procurar a ajuda de Deus. Porque quando eu descubro a minha fraqueza, a confesso, eu tomo conhecimento do meu ponto fraco, eu já vou discernir que o diabo vai sempre atacar naquele ponto. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando o diabo ele vai falar conosco, ele começa a nos dirigir de acordo com aquilo que nós vamos nos sentindo bem, gostoso. Mas quando você vê, você pegou um caminho errado e deixou de priorizar aquilo que é o propósito de Deus e o plano de Deus, no seu serviço, na sua igreja, na sua casa. Quando eu tenho qualquer problema, eu ouço Deus. Vamos pôr assim, se eu tiver um problema aqui com o Edmar tem um ranca-rabo aqui. Sabe como é que eu resolvo? Eu vou conversar com Deus. Eu fico quietinho. E eu espero os pensamentos. Quando vem o pensamento, eu falo, isso aqui é de Deus. E por que eu sei que é de Deus? Porque eu tenho um conhecimento da palavra. Eu tenho conhecimento de um testemunho que edificou minha vida. Eu tenho uma história, uma experiência de vida. E ainda que aquilo for uma coisa novidade, que eu nunca passei por aquilo, o princípio é o mesmo. Diga comigo, o princípio é o mesmo. E aí, às vezes, Deus vai falar de uma maneira para mim que é ao contrário do que eu gosto, do que eu penso. Mas eu sei que é Deus porque está dentro do princípio dele. O Senhor vai falar assim, deixa o Edmar para lá. Eu falo, mas eu não posso, Deus. O Edmar me ajuda lá no coisa, vai atrapalhar tudo. Aí o Senhor vai falar para mim, você acha que você tem poder para controlar a minha obra? E o Senhor vai me humilhar, e o Senhor vai me colocar no meu lugar. Mas se eu for orgulhoso, eu vou falar, eu não vou ouvir essa voz, porque o meu orgulho fala mais alto.
Então, né, de vez em quando eu estou lá, escutando alguma coisa, a Rose vai lá e liga o secador de cabelo. Tchau! Está atrapalhando, querida? Não, querido, mas você não escuta mais nada, só escuta o... Está entendendo? E se você não for uma pessoa que ama Deus, que gosta de Deus, você entendeu, né? Você vai ouvir o barulho do teu coração. A voz de Deus, ela é suave. Pode ver, né, que quando, do que Deus estava ensinando, nós ouvimos a voz dele, quando Elias, né, ele foi lá no monte, e ele foi esperar o Senhor falar. Primeiro veio o quê? Trovão, terremoto, depois veio um vento impetuoso, depois veio uma brisa muito suave. Ele esperava que Deus estivesse no terremoto, e Deus não estava. Então, quando é que Deus vai falar com você? Quando você está, né, dando atenção para Ele. E ninguém pode dar atenção para Deus, você entendeu, né? A tua voz não vai ser afiada se você não conhece a Deus. Vocês podem ver, né? Diante de problema muito difícil, o que eu faço? Hein, Carmen? O que eu faço? Eu vou lá resolver? Hã? Eu fico quieto. Todo mundo me estranha, na hora que é para explodir, eu falo, quietinho. Por quê? Porque eu tenho que ouvir Deus. Pegaram? Agora, depois que eu ouvi Deus, e Deus mandou fazer, aí, querida, às vezes é até estranho, porque eu vou lá, às vezes eu vou lá, te dou até uns cascudos, vou lá até te dar uns murros, xingo, mas eu já estou debaixo de um comando. Né? Mas a maioria das vezes não é assim que Deus manda fazer. É que tem hora que a gente que exerce autoridade, né, o Senhor fala assim, vai lá e dá de Deus, peita, arrebenta. Por quê? Porque essa pessoa está afrontando a tua autoridade, e eu vou cobrar, porque a culpa não é dele, ele não tem educação, e você peita aquele cara lá e vai com tudo. Por quê? Porque ele está desrespeitando a tua autoridade. Você precisa ter autoridade. Deus fala assim comigo, ele fala devagarzinho, não desse jeito, mas ele me faz eu entender que tem que ser assim. Porque como é que Deus vai te dar uma autoridade se você na hora do pega você é frouxo? Então por isso que você tem que tomar cuidado, porque uma pessoa que tem autoridade, que sabe que ela tem responsabilidade sobre aquela autoridade, ela não arrebenta com a vida da gente porque ela quer. Ela arrebenta até por quê? Porque ela é responsável pela autoridade dela e por bem da gente. Porque é um dos maiores pecados que existe, é rebelar contra a autoridade, porque toda autoridade, ela é uma figura de Deus, e você vai prestar conta para Deus lá na eternidade, como se tivesse peitado o próprio Deus. Entenderam? E se a culpa for do frouxo, a autoridade for frouxa, ela vai pagar junto com você. Entendeu, né? O pecado. Então você tem que compreender que quando Deus ele vai falar na sua palavra, e nem sempre é do jeito que você pensa. Entende? Nós temos que tomar muito cuidado. Como é que Deus fala então? Ele fala assim, você está quietinho ali, e você começa a pensar no problema, e vai perguntando para Deus. Não é assim que você está fazendo, Dimar? O Dimar está todo dia de manhã cedo levantando, e ele está ali. E você sabe por que o Edmar tem dificuldade mais de ouvir a Deus? Porque o problema que ele está passando ocupa, é muito importante, ele ocupa o coração dele. Se o Edmar falar assim, né? Você lembra quando eu estava com Covid? Você lembra? Você viu que eu falei assim, se eu morrer, né, morri, né? E veio de repente, né, veio uma coisa que vem em todo mundo, mas eu descobri que aquilo lá era minha fraqueza, né? Eu falava assim, mas Deus, se eu morrer, a Rose, a turma não sabe tocar loja. Eu não preparei a igreja ainda para mim morrer, né? E de repente, querido, eu lembrei, né? Eu falei, mas eu vou embora, acabou meu compromisso. Aí eu pensei assim, esse povo que se lasque, eu vou, Deus, seu povo está numa boa lá, que
todo mundo aí, ó, eu não estou aqui mesmo, vocês morrer de fome, se não der certo é problema deles, né? Aí na hora que eu comecei a pensar assim, querido, eu comecei a ter paz. Então quer dizer, você aprende, entende? Encontrou a paz, encontrou a palavra de Deus, é aquela palavra para você. Não quer dizer que o que eu pensei é o jeito de Deus, né? Mas era o que Deus queria que eu pensasse. Não se apegue nessa vida. Até, né, toda vez que acontece isso, que a gente vai pensar na morte, fica pensando no filho, no neto, né? Eles que se virem, querido. O problema é deles. Mas meu filho é pequeno, eu queria ver meus netos ainda. Eles que se virem. Se você ficar de olho na promessa, isso não é nada. Aí toda vez que vem isso aí, eu lembro de um dia que nós estávamos lá na loja, eu sempre falo para o Dorival, aquele dia eu nunca esqueço, porque aquele dia o Senhor me ensinou um princípio que eu carrego em todos os aspectos. Nós estávamos lá, principalmente as meninas, né? E eu acho que eu e o Dorival, não sei se era, eu acho que era o Dorival mesmo que estava lá, assim, nós estávamos lá, assim, só a turma estava adorando ali, né? E nós ali, como dois pais protegendo, né? E de repente entra um andarilho bêbado, e ele fedia, querido, parece que ele estava todo cagado, sabe, tudo, mas fedia cocô mesmo, era terrível, e dava nojo ficar perto dele. Mas aquele cara começou a chegar ali, e ele queria lá para o meio das meninas lá, né, e eu tinha acabado de tomar banho, estava limpinho, uma camiseta limpinha, eu peguei e falei assim, não vai ter jeito não. Fui lá e dei um abraço no cara e fiquei abraçado ali com aquele cheiro. Parece que Deus gosta de me provar com bosta, sabe? Aí eu abracei aquele cara, nós ficamos ali, né? E de repente estava um louvor gostoso assim, né? E o tempo foi passando, a Carmen estava nesse dia. E de repente eu abracei o cara, fiquei abraçado com ele. Abracei assim mesmo, abracei forte. E ele foi amolecendo. E conforme ele foi amolecendo, ele caiu no chão. Aquele cheiro sumiu. Sumiu tudo. Lembra, Dori? Sumiu. O cara ficou cheiroso. E de repente, né? Nós fomos orar e tal. Aquele cara ficava olhando. Meu Deus, que luz maravilhosa, que lugar é esse? Porque acho que ele estava vendo meio mundo espiritual, né, ali, né? E depois, na hora que nós estávamos orando, todo mundo ali orando, e aí ele já estava na parte da roda, ele estava bem, né? E eu falava assim para Deus, Senhor, que adianta nós faz isso para o rapaz e agora nós vamos embora? Ele vai ficar na rua. Mas eu, falando dentro de mim, né, orando assim, né, aquela coisa, aquela culpa, né, por não poder fazer nada pelo cara. Você já sentiu assim, culpa, de não poder fazer? Às vezes a gente vê um cachorro na rua, né, tem uma vontade, não tem jeito de levar para casa, né? Se for levar todos os cachorros, então eu comecei a sentir culpa. E de repente a irmã Ellen, né, começou a responder aquilo que eu estava conversando com Deus em profecia. Ele falou assim, quem vocês pensam que vocês são? Vocês acham que eu não posso cuidar da pessoa ali fora? Eu cuido de tudo, cuido dos animais, cuido do sei o quê. Deixa na minha mão que eu cuido. E depois que eu tive aquela experiência, Deus cuida daquele andarilho, né? E que eu não era me preocupar, Ele chamou, eu não sei se vocês lembram da profecia, mas foi uma profecia puxando a orelha da gente. Não foi uma profecia, exortando que a gente está errado em ficar preocupado, tem que colocar na mão de Deus. Não é também que a gente vai colocar assim tudo na mão de Deus, desprezando, mas era para a gente não carregar esse peso, né? E depois daquilo, qualquer situação, assim, quando eu penso nos outros, está na tua mão, Senhor, né? Eu faço o que dá, e não estou nem, né? É igual eu falo assim, mas você falou assim, não, eu faço a minha parte,
Igual tem gente que fala assim, né, que quando eu evangelizo, eu falo demais e não sei o quê, depois a pessoa nunca mais quer falar comigo. Eu falei, não estou nem aí com isso, é até bom que ela vai procurar outro que vai aguentar a bucha, né? Mas eu fiz o meu trabalho, depois eu estou fazendo o meu trabalho e estou entregando na mão de Deus aquela pessoa. Você vai ficar manipulando os outros para ficar andando com você? Sai para lá. Né? Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. E depois daquilo, eu aprendi, né, que se eu ficar preocupado com qualquer coisa, eu não vou ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é suave e não pode ter nada importante na nossa vida que vai ser o barulho do secador de cabelo. Entende? Porque quando Deus fala com a gente, Ele fala suave. Vem uma compreensão de algo. E geralmente, Deus não fala com aquilo que não precisa. Ele fala com aquilo que te confronta. Por isso que o orgulhoso é surdo para Deus. Ele ouve a voz do entendimento dele. Ele entende uma coisa de Deus, ele vai lá, faz com todo carinho, com todo amor. Mas como ele é orgulhoso, ele não consegue ser dirigido por Deus. E perde também as oportunidades. Por isso que nós não podemos ser orgulhosos. Nós temos que ser simples. Ser simples não quer dizer ser tonto, não quer dizer ser tímido, não quer dizer ser capacho de ninguém. Quer dizer que você ouve a voz de Deus e tem responsabilidade naquilo que faz, mas a vida é leve. Ela é leve e você vai poder ouvir a voz de Deus. Então, quando nós vemos aqui em Romanos, nós vamos ver, né, que esse proceder é o que tinha todo o homem de Deus, e deve ser o nosso sonho, cada vez mais estarmos livres das preocupações, das ansiedades da vida, sendo simples, transparente, tirando o orgulho, tirando a vaidade, tirando o desejo dessa vida passageira, procurando, como é que eu tiro o desejo dessa vida passageira? Vamos supor assim, vaidade por roupa. O que nós fazíamos para tirar a vaidade com roupa? Quando o Espírito Santo dirigia nós, Ele mandava nós andar descalço, mandava nós não cortar cabelo, outro mandava rapar a cabeça, outro Ele mandava, né? Eram coisas que o Senhor fazia para nós passar por situações, para quê? Para poder tirar a vaidade. Porque vaidade, ela vai ser uma coisa que vai estar atrapalhando nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo de modo natural, de modo simples. Então diz assim, então olha bem, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Então, vocês estão entendendo? Os valores que eu dou, me controlam. Então, se eu dou valores pelas coisas de Deus, se o Espírito ele anseia, diga comigo, o Espírito anseia pelas coisas do alto. A Bíblia fala, pensa nas coisas lá de cima. Pensa nas coisas de cima. Pensa na vontade de Deus. E para você pensar na vontade de Deus, você precisa enfraquecer a sua. E as suas motivações humanas, elas têm que ser consequência e não pode ser a razão da tua vida. Ela pode ser a consequência. Consequência porque Jesus falou assim, buscai em primeiro lugar as coisas lá do alto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as suas vontades, a sua natureza humana que você precisa vai ser acrescentada. Senão você não vai ouvir, querido. Senão você pode ser cheio do Espírito Santo, mas lá no seu trabalho, lá na sua casa, na tua vida, você nunca vai ser feliz. E o que o diabo quer é que você não seja feliz, você não seja realizado. 6.
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. E sabe, o que mais faz você ser dirigido pela natureza humana é os porquê. Então, quando você fala assim, por que eu vou fazer um regime? Se for para emagrecer, ficar bonita, agora vai ficar mais exibida, natureza humana. Agora, ó, para mim ter mais saúde, para mim ter mais liberdade para poder ler a palavra, ouvir, ir na igreja, né? Então, tudo que eu vou fazer para o tempo do Espírito Santo, né? Ficar mais útil para Deus, né? Então, nós temos que ir levando para esse lado, entendeu, né? E aí, né, você não vai pegar e vai fazer atividade física numa hora de culto, por quê? Porque você sempre vai priorizar as coisas de Deus. Só que isso tem que estar no teu coração, tem que estar na tua mente, não adianta estar no teu entendimento, senão você vai andar pelo seu entendimento. E na hora que o Espírito Santo vai falar, o teu entendimento é um barulho que está dentro da tua cabeça. O que a Bíblia fala? Não se apoie no seu próprio entendimento. Então, não se apoiar no próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Quem apoia no seu entendimento é vaidoso, é orgulhoso. Entende? Ele não vai ouvir a voz de Deus. Ele não vai saber quando Deus está falando com ele. Através do pastor, através da Bíblia, através de uma inspiração. Ó, o 6, né? As pessoas que têm a mente, vamos ver o 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como a natureza manda, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, quem não tem, não pertence a Ele. Então, quem não é salvo, não tem o Espírito Santo. Então, não é dirigido pelo Espírito de Deus. Ó. Mas seu Espírito vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai.
O Espírito de Deus une com o nosso espírito para afirmarmos que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele aguarda para o seu povo. Também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Por quê? Se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua. Vocês viram que tudo que ele fala aqui é para ser dirigido pelo Espírito Santo, tem que ter a motivação correta. E tudo que nós fazemos, se você for ver, é motivação temporária. Até buscar Deus. Quando nós vamos buscar Deus, nós vemos porque nós estamos doentes, nós estamos com depressão, nós estamos com tristeza, nós estamos com o casamento destruído, nós estamos falidos financeiramente, nós estamos derrotados, e nós viemos buscar por um motivo totalmente que não tem futuro. Deus pode resolver tudo isso, mas diga comigo, mas não tem futuro. E Deus, na sua infinita misericórdia, cura, liberta, enriquece nós. Só que nós pegamos o caminho errado, por quê? Porque Deus faz isso e Ele tem um plano e um propósito. E esse plano dele é te usar aqui na terra para você juntar galardão no céu e ir morar com Ele lá. O problema é que as pessoas, depois que recebem a bênção, continuam buscando a Deus por causa de uma vida derrotada. Por isso que quando vem uma ameaça de enfermidade, a primeira coisa que tem que fazer? Estou nem aí. Que é o que eu fiz quando eu estava com a Covid, né? E com uma coisa, tá, gente? Eu sentia no meu espírito que o diabo, ele ia me matar. E eu só fui liberto depois que eu ia morrer, né? Então eu só fui liberto depois que eu falei, que se dane, eu estou nem aí. Eu vou morar com Jesus mesmo, vou mais cedo, né? Vou passar a perna em mim, vou passar a perna nos também aqui, vou primeiro, que vocês ficam com a batata quente. Daí, a hora que eu aliviei, né? Deus corrigiu primeiro o motivo, tirou o motivo errado. Então, buscar a Deus para você ouvir a voz de Deus no teu dia a dia, para você ser um homem, uma mulher de Deus, você tem que saber que você precisa tirar os barulhos. E os barulhos são motivações, são intenções que estão no teu coração. E você tem que buscar as intenções e as motivações do Espírito. E o Espírito só quer aquilo que dura para sempre. Ele quer que você não trabalhe pela comida que perece, mas pela que dura para sempre. Ele quer que você busque um motivo que não vai te frustrar, mas que dura para sempre. Eu estava falando, né? Eu sempre estou falando assim, ó, eu estou ficando velho, né? Então já sou vovozinho, tenho 60 anos, logo eu estou com 70, daqui a pouco eu estou com 80. E eu lembro quando eu era novo, né? É tudo mentira, querido. Gente, criança, adolescente, não gosta de velho. Eles são educados, são bonzinhos, acaba tendo dó dos velhos. Eles têm dó. Não gosta de velho. E velho é feio, chato, e velho sem dinheiro que deu uma desgraça, né? Então, o que acontece? Estou nem aí, querido, sabe por quê? A minha velhice mostra que eu estou mais perto da minha coroa, da glória, daquilo que Deus tem para mim. Às vezes as pessoas pensam que eu estou falando isso aí, né, Raquel? Pensam que eu estou desfazendo. Estou ficando feliz, querido. Por quê? Porque é assim que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que os meus dias estão acabando. E glória a Deus. Louvado seja Deus.
E se eu for pego de surpresa e for antes, aleluia, glória a Deus. E se eu ficar, que eu fique, para todo mundo ver que Deus, Ele é bom. Ele me abençoou. Querido, eu falo para a turma, gente, de uns tempos para cá, depois que eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus do jeito que eu estou querendo ensinar para vocês, parece que dentro de mim assim tem um vulcão, é livre, é gostoso. Não tem mais aquela... Antes parecia que tinha algo que me prendia, parecia que faltava algo. Se você, querida, assim na vida, às vezes você está buscando até no dinheiro, está buscando ser feliz, buscando comprar roupa, carro, ficar bonitão de corpo, né? Fazer até uma plástica lá para ficar bonito, e pensando que isso te ocupa, você pensa que isso traz felicidade. Não traz, querido, não traz. O que traz felicidade é você ficar liberto disso. Então, se você está atrás dessas coisas, eu tenho certeza, você está atrás porque está faltando algo. Está faltando algo, e a gente, quando está faltando algo, a gente pensa assim, na hora que eu reformar minha casa, eu vou ficar feliz. Não, na hora que eu tiver meu carro, eu vou ficar. Na hora que eu tiver minha aposentadoria, eu vou ficar feliz. Na hora que eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Na hora que eu puder viajar, eu vou ser feliz. Não vai. Vai continuar faltando algo. Agora, querido, essa liberdade interior que a Bíblia fala, nós nunca vamos ter liberdade com o governo que nós temos, com a autoridade que nós temos, com necessidade que nós temos. A liberdade que nós procuramos, ela não existe. Mas a liberdade de Deus, que é a que a gente sente, perde o medo de morrer, perde o medo de falir, perde o medo de passar necessidade. Essa é a liberdade que o Paulo estava falando. Eu tenho certeza que quando o apóstolo Paulo estava preso, ele se sentia livre. Com cadeias estavam prendendo ele. Mas ele havia uma felicidade dentro dele, querido, que você pode estar sozinho. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, quer ser dirigido por Deus, aprenda isso. Você tem que acalmar. Tirar de você todas as motivações erradas. Aí você vai ouvir Deus e os outros nem vai perceber. Aí, querido, para terminar aqui, tem uma coisa que a Bíblia fala assim: mas enchei-vos do Espírito. Enquanto nós estamos caminhando para aprender a ser dirigido pelo Espírito, estamos coisas assim, nós vamos começando a buscar a glória de Deus. Diga comigo, a glória de Deus. Eu vou buscando a glória de Deus, porque daí eu vou tendo algumas experiências que vai me animar, que vai não me fazer eu sentir ruim quando eu aprender a andar. Porque quando você aprende a andar com o Espírito Santo, você vai ver que é uma coisa muito simples. É muito simples. Você vive normal, mas você é guiado pelo Espírito Santo. Mas até lá, né? Como é que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui buscando ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E fala comigo assim: e ser dirigido pelo Espírito Santo. Falei, é muito melhor, falei. É o que te dá a vida, que te dá a alegria, que te dá o sucesso, que te dá assim aquela paz, aquela coisa boa assim, é ser guiado pelo Espírito Santo. Não pode ter barulho. Então põe lá em Efésios 5,18. Então olha bem, toda vez que nós vem no culto, nós devemos vir para quê? Para o banquete, para a festa. Entende? E diga comigo, e festa significa ser cheio do Espírito Santo. Agora olha bem, quando o cara é cheio do Espírito Santo, acontecem coisas. Pegaram? Então, por exemplo, o povo lá em Atos dos Apóstolos ficou cheio do Espírito Santo. Então, olha bem, o que aconteceu com eles? Eles ficaram, diga comigo, alegres. Eles ficaram tão alegres que a turma pensou que eles estavam bêbados. Você já reparou quando nós estamos na igreja aqui, de vez em quando o irmão, aquilo ali é alegria, aquele povo lá ficou fazendo isso também.
Ficar alegre. E todo mundo pensou que ele estava bêbado. Por quê? Porque quando você olha uma pessoa dando risada, que nem um bobo assim, é bêbado que tem costume de fazer aquilo. E cada um tem um jeitão, né, depois que fica bêbado, né? Então aquele povo ficou cheio do Espírito Santo. Daí outra coisa que eles fizeram, eles ficaram corajosos para anunciar a palavra. Então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a dar glória a Deus, começa a falar, você perde a timidez, o medo vai embora. Isso não quer dizer que você é dirigido pelo Espírito Santo, é que naquele momento você está cheio do Espírito Santo. Entenderam? Então, agora vocês acham que eu lá trabalhando lá na loja, no dia a dia sendo inspirado por Deus, né, vai ser igual quando eu estou cheio do Espírito Santo? Não, ser guiado pelo Deus é você calar as vozes, as suas vontades, suas intenções, e a direção de Deus começa a vir de uma maneira que flui naturalmente, ninguém nem percebe. Às vezes as pessoas estão discutindo comigo, estão discutindo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está me inspirando ali, né? Olha bem, fala assim, ó: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, né? Se a gente beber e ficar bêbado, igual nós fica com o Espírito Santo a beber vinho, vai dar uma ressaca, né, gente? Vai dar um problema sério. Olha bem, mas encham-se do Espírito de Deus. Vai lá no 19. Agora, olha bem, que jeito que se enche do Espírito Santo de Deus? É diferente de ser dirigido. Ó, para se encher do Espírito Santo de Deus, o que nós temos que fazer? Animar um ao outro. Vamos adorar, vamos, Suzana, dá uns pulos aí, né? Vamos adorar. Então nós começamos a animar um outro, né? Anima uns aos outros. Com o quê? Salmos, hinos, canções espirituais. Cante de todo o coração, cante de todo o coração, hinos, salmos ao Senhor. É assim que se enche do Espírito Santo. O que mais? Como é que se enche do Espírito Santo? Vamos lá. Ó, em nome do nosso Deus, Jesus, agradeçam sempre por todas as coisas a Deus Pai. Ó, ser agradecido. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por próprio Cristo. E antes disso também ele dá umas dicas de quem é que é as pessoas que podem se encher do Espírito Santo, né? Pegaram? Então, se encher do Espírito Santo é o que nós já fazemos bem na igreja. Agora, ser dirigido pelo Espírito Santo é que as pessoas precisam crescer espiritualmente, tá? Vocês precisam treinar isso. Quando a gente fala assim, ó, empenhe, sabe como é que a Bíblia manda se encher do Espírito Santo? Santificando. Você sabe o que é santificar? Dedicar-se ao serviço de Deus. Isso que é ser santo. Então, como é que eu vou ser uma pessoa que vai ser dirigida por Deus? Treinamento. Separando a minha vida para Deus, se dedicando ao trabalho do Senhor. Por isso que nós viemos na igreja, contribuímos na igreja, envolvemos no serviço da igreja, para nós estarmos dedicados. Quando nós estamos dedicando ao Senhor, nós estamos separando a nossa vida para Ele. E se nós estamos separando a nossa vida para Ele, nós estamos fazendo a vontade dEle. Tudo isso vai ajudando a gente a ficar sensível à voz do Espírito Santo. Porque não vão esperando, querido, que Deus vai ficar fazendo milagre e vai fazer assim, ó, e você, sou uma outra pessoa. Não, não é assim não. Você tem que, Deus te dá uma proposta, te dá uma experiência, e você começa a fazer a sua parte. E na hora que você está fazendo a sua parte, se você não é uma pessoa transformada, você vai manifestar a natureza humana. E a natureza humana sua fala assim, eu pensei que era mais fácil ser crente, eu não sabia que era assim, e você já começa a murmurar, né? Agora, se você for transformado, você vai entender que ser dirigido pelo Espírito Santo não é
toda hora que tá cheio do Espírito Santo. Ser dirigido pelo Espírito Santo significa sofrer por Jesus. Na hora que eu estou aqui, que a minha carne não está gostando, eu falo assim: a carne, você não está gostando de ouvir o pastor, você está querendo ir embora? Toma aí, sua tonta, porque você tem que me servir, e eu preciso ouvir. Você começa a brigar com a tua carne. Quando você começa a brigar com a tua carne, você já começa a dominar os teus pensamentos. Você começa a subjugar os teus pensamentos. Agora, se o teu pensamento começar a te dominar, você já começa a faltar no culto, você já fica em casa. Por quê? Porque tua carne está mandando. Você não quer sacrificar. Aí quem está te dirigindo? A carne. Aí alguém vai te criticar, você vai ter razão. Lógico que você tem razão, porque você está falando em termos humanos, o pastor está falando em termos espirituais. Você perdeu o interesse pelas coisas de Deus, a tua carne dominou. Você morreu espiritualmente. Como é que morre espiritualmente? Perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Não gostando mais das coisas de Deus. Quando você não está gostando das coisas de Deus, perdeu o interesse, fica ligeiro, querido. Você está morrendo espiritualmente. Como é que eu ressuscito espiritualmente? Decisão. Diga comigo, decisão. Eu decido. Não estou gostando de ir na igreja, mas quem não gosta é a carne. O Espírito quer e precisa. Eu vou. Agora que eu vou mesmo. Eu sempre falo para a turma, eu falo, gente, é só usar a cacholinha um pouco. Por que fazia sacrifício no Velho Testamento? O que é sacrifício? Simboliza você matar a tua vontade. Porque tua vontade é tua vida. O que você gosta é tua vida. O que você quer é tua vida. Entende? Então, quando eu não faço a minha vontade, eu estou matando a minha vida. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou tendo a vida de Deus. Ó, a vontade de Deus é a vida de Deus. A minha vontade é a minha vida. O que eu tenho que dar para ter a vida de Deus? Eu tenho que dar o sacrifício à minha vida. E o que é sacrificar a minha vida? Sacrificar meu eu, meu querer, né? Para vir o querer de Deus. Glória a Deus. Espero que eu ajudei vocês, tá? Agora vocês exercitem isso. Glória a Deus. Pai querido, hoje, Pai, nós ouvimos essa palavra. Foi um ensino legal, Pai, mas ela trouxe luz, Deus, a muitas coisas na nossa vida. Dá para perceber, Pai, o quanto nós estamos afastados. E o quanto nós precisamos, Deus, nos achegar. Mas também dá para ver, Pai querido, que hoje é uma quinta-feira, um dia de frio. E teve pessoas, Pai querido, todos nós aqui hoje, Pai, falava assim, hoje estava bom de ficar em casa. Mas todos nós que viemos, Pai, falou assim, mas é melhor eu estar na igreja. Porque os meus irmãos precisam ver que eu estou indo na igreja. Porque os anjos precisam ver que eu estou indo na igreja. Porque eu quero te dizer, Pai, que eu deixei minha casa, mesmo gostando de ficar nela, mesmo não querendo ir na igreja, mas eu deixei minha casa, Deus, porque a minha carne, ela está sendo sacrificada. E sabe, Pai, por que nós estamos aqui, Pai? Porque nós queremos ser um sacrifício para que a tua glória desça sobre a terra. Eu lembro, Pai querido, que nós falamos, e está escrito na Bíblia isso, Pai, eu não sei aonde, mas a Bíblia diz assim, Pai, que é de glória em glória, é de fé em fé, de glória em glória. Amane hanae tu kodesho ne amana soi kande uinu moeanamai kurikai duche. Então, Pai, é de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé. Emama niko deixei Nimoe kande tu yana manae kande tu iche mana.
Eu lembro, Pai, de alguns meus colegas, Pai, que já foram morar contigo aí. Eu lembro do Luciano, Pai. Eu queria olhar para a cara dele para falar para ele, desce aqui. Eu tenho certeza, Pai, que ele está rindo, Pai, falando assim, capaz que eu vou mesmo. Eu quero, Pai, querido, lembrar também, Pai, querido, das pessoas que te serviram aqui, Pai. Que estão morando aí contigo, Deus. Eu duvido que eles querem voltar, Pai. E eu nem sei, Deus, por que nós fica querendo ficar aqui, Pai. Amana sui kandai mio noe aniko deixei teremanati kundi. E babanai no ricandala naturi choronomone chei candalabaixo ni candei. Pai, tudo que eu quero, Pai, é que nós sejamos uma igreja que tem intimidade, liberdade, alegria, comunhão contigo, Pai. Tudo que eu quero, Pai, é que nós sejamos a sua felicidade. Turimanate kodeshui. Nós não queremos ser só a sua alegria na terra, Pai, nós queremos ser também a sua felicidade. O apóstolo Paulo, Pai, nos ensina a alegrar-nos. Alegrar-nos porque perto está o Senhor. E depois ele fala assim, Pai, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode orar pelas coisas que nós precisamos. Mas sem ser ansioso por ela. E que a tua paz, Pai, ser leve, cheio de paz, guardará os nossos corações. Toda a honra, toda a glória, Pai. Senhor, eu quero a tua glória, Pai, para que as pessoas possam vir, Pai, até os meus irmãos que estão aqui. Não estou falando vir para mim não, Pai, que vim para a tua noiva. E eles encontrarem, Deus querido, uma noiva apaixonada, extravagante, que manifesta a tua glória, curando os enfermos, dando vista ao cego, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, libertando os cativos. Aman kode eriomana toko deixe candalababai toko deixe. Alamana tocou deixirinho manacide. É isso que eu quero, Pai. E no moe na maekode. E no moe cande tuitimina. Tua presença, tua presença, Pai. Tua presença, Deus, é como uma brisa suave. Perceba essa brisa suave. Às vezes nós pensamos que um terremoto é o Senhor. Às vezes nós pensamos que o vento é o Senhor. E nós esquecemos que essa paz é mais forte do que o terremoto. Essa paz é mais forte. Eito e deixo ir. No agito, Pai, as pessoas
cai. Mas na brisa, tu nos abraça. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então me rendirei.